Meus amigos virtuais, bem-vindos à nossa mini aula ou à nossa mini entrevista. Vamos mudar, vai, mini aula não, mini entrevista com os poetas Edmilson Ferreira, do Piauí, e o meu amigo Edmilson Lisboa. Meu amigo Antônio Lisboa, é que eu gosto tanto de Edmilson e Lisboa que vira uma coisa só, né? São dois grandes cantadores, dois grandes nomes do improviso poético do Brasil. Realmente são poetas que vocês vão conhecer o trabalho deles. Eles têm um site que chama edmilsonelisboa.com, site bilíngue. Vocês podem conhecer o trabalho deles e a gente vai ter uma oportunidade, numa próxima mini entrevista, de falar um pouquinho mais do trabalho da dupla. Mas agora eu vou aproveitá-los para falar sobre o pé de parede. A gente já falou da cantoria na feira, poetas, né? Edmilson Ferreira agora. E pé de parede é uma coisa tão esquisita que quando eu ouvi esse nome, eu não acreditei. Eu falei, como que existe alguma coisa que chama pé de parede, né? E quando um poeta me falou que o povo pagava para o repentista, e eu me lembro na época que o poeta chegou para mim e falou, não, as pessoas vão, dão um tema para mim e dão R$ 50 na bandeja. Eu sinceramente não acreditei, porque eu pensei assim, o show da Maria Bethânia na época custava 30, R$ 40 no máximo. Falei, se o show da Maria Bethânia num espaço com ar-condicionado, com som e tudo mais, a pessoa gasta R$ 40, R$ 50, como é que pode, para um cantador, uma pessoa dar R$ 50? Confesso que na minha cabeça deu um nó, mas a partir do momento que eu vi, eu falei, agora eu estou começando a entender o que é cantoria. Fala pra gente, poeta, o que é o pé de parede. Bom, o pé de parede ganhou esse nome exatamente pela localização em que ficam os cantadores. Por algumas razões. Primeiro, você se sente, de certa maneira, mais amparado, estando encostado numa parede, seja num balcão, alguma coisa em que, primeiro, não haja circulação por trás, que é desconcentrador. Ou seja, você está de frente a uma plateia, o importante é que todos estejam dos lados até a frente. E a parte de trás esteja intransitável. E aí, o melhor lugar, encostado à parede. Daí vem o nome. Depois, esse termo pé de parede é um termo que se popularizou mais a partir do advento dos festivais. Porque aconteciam os festivais, um palco, com toda a estrutura, e ao final dos festivais, a promoção geralmente articulava com os cantadores, os ouvintes também faziam questão de quando os cantadores saíssem do palco da competição, fossem fazer uma parte mais íntima, mais de confraternização, e aí era no pé de parede, às vezes já sem um som, para um grupo limitado, mas muito mais próximo da cantoria. Isso ganhou o nome de pé de parede e se estendeu também às cantorias que a gente já faz. Depois, um outro detalhe, que entra essa coisa da remuneração, né, das cantorias, que tradicionalmente os pés de parede, mesmo depois dos festivais, isso era pago, e aí o termo correto seria pagar ao repentista, e não dá porque pagar se pressupõe uma prestação de trabalho, né? E alguém troca daquele trabalho paga, né? E aí vem a coisa da bandeja, que está na Fala frente da dos bandeja, repentistas. como que é essa bandeja aí? Pois é, no pé de parede, né, ao contrário dos festivais que tem um cachê fixo e boa parte das cantorias, mas a bandeja é uma coisa que acompanhou e acompanha a cantoria desde o início da sua história, que é a forma de remuneração dos repentistas se dá pela bandeja, né, via de regra. Né, às vezes já se faz portaria, ingresso e tal. O que acontece? Os cantadores, mesmo que tenham um contrato fixo com o promovente da festa, aquele promovente, como é tradição, e a cantoria tem um pé na tradição muito bem fixo, coloca ali um tamborete, ou uma cadeira, ou uma mesa, uma bandeja, geralmente muito bem forrada, uma bandeja bonita, e os ouvintes de cantoria pagam, né, independentemente da quantidade, geralmente pagam bem, porque o público não é tão amplo, mas de muita qualidade, pagam na bandeja. Mas eles põem, que papel é esse que eles colocam na bandeja? Dinheiro. Não, dinheiro, mas tem um papelzinho que vem junto, né? Certo. Aí, num primeiro momento, as pessoas pagam independentemente de fazerem pedidos. E geralmente, essa mesma pessoa que já pagou, aí vem depois, pede os seus motes, às vezes paga uma segunda vez, às vezes não. Até porque já o fez, né? E aí pede um mote, pede um assunto do seu interesse, qualquer outro gênero da cantoria, uma canção.
Né? Então o repentista ele atende o público. Atende ao O público. público fala assim, poeta, eu quero que você cante sobre, sei lá, sertão. Isso. Vamos dizer que Isso. o cara mora em São Paulo e ele fala, poeta, canta da minha terra lá, vocês vão cantar sobre Claro. isso. Isso tem duas funções, César. Uma, atender à vontade do ouvinte, e a outra função do pedido na cantoria, e se popularizou muito, foi uma maneira que o ouvinte encontrou de testar se o repentista de fato improvisa. Porque quando ele traz o mote, que foi criado por ele, Claro, ele vai ter absoluta certeza que o cara não pensou previamente aqui. claro. Né? E aí ele é uma maneira de testar também. Não, o exemplo disso é que eu dei um mote para vocês, né, há uns 2 ou 3 anos, chamado Assim é a Minha Fé. É o mote de uma linha, né? A gente já viu nas aulas de décima, a gente fala dos motes de uma linha, 2 linhas. E isso aconteceu comigo, eu mesmo dei o mote para eles. O mote era Assim é a Minha Fé. Mote de uma linha. E o poeta Edmilson Ferreira fez... Posso falar, poeta? Pode. As estátuas não contemplo, nem ligo para zaratelho. Antes de dar um exemplo, prefiro dar um conselho. Ah, não, desculpa. As estátuas não contemplam. As estátuas não contemplo e nem ligo para zaratelho. Antes de dar um conselho, prefiro dar um exemplo. Claro que eu não vejo o templo do jeito de um cabaré, mas também não sou mané para achar que pastor cura, padre de Deus é figura, assim é a minha fé. Isso é o mote que o poeta Edmilson Ferreira teve no máximo 10 segundos para pensar, porque o Antônio Lisboa soltou a estrofe dele, ele ficou mastigando, né, a sua estrofe, em menos de 10 segundos ele pôde montar uma estrofe com rima, e nesse caso usando rimas muito complexas, né, como templo, exemplo e contemplo, Métrica, né? métrica, que é totalmente medida, e obedecendo ao assunto. Não é isso? Vamos para uma próxima aula? Então, aula rima com? Paula, E jaula jaula. e enjaula. Edmilson tem rima? Não tem, né? Outros nomes só de Milson, Milson. Jailson. E Antônio Nome tem rima? Matrimônio. Matrimônio. Isso tem rima só pro Nordeste, né? Que fala Antônio e matrimônio. Agora em São Paulo a gente fala Antônio, né? Obrigado, poetas, e até a próxima mini aula que nós vamos falar sobre rimas.